OAB, Exame de Ordem Unificado, Direito Civil, número 33. Carlos, sócio da Sociedade Empresária Tecnologia da Comunicação Limitada, negocia com Bárbara, sócia do Hotel Contemporâneo, a implantação de sistema de internet sem fio avançado na rede de hotéis, assim como o desenvolvimento de um aplicativo multifuncional. Toda negociação é realizada via e-mail após contato inicial em uma feira de startup. Após várias tratativas, no dia 31/12/2019, às 15h36, Bárbara envia por e-mail a proposta definitiva de remuneração com a delimitação dos serviços oferecidos e pagamento de R$300 mil por ano de contrato. Carlos, que estava de férias, tomou conhecimento da proposta ao olhar os e-mails em seu telefone celular, enviando o aceite no dia 1/1/2020, às 1h14. Bárbara, diante disso, faz o depósito imediato via TED bancária da primeira anualidade nas horas iniciais da manhã do dia 2/1/2020. Passadas as festividades, na tarde do dia 2/1/2020, às 15h30, Carlos relê seus e-mails e percebe com mais atenção que ele havia entendido errado a proposta de remuneração, compreendendo equivocadamente que ocorreria pagamentos mensais de R$300 mil ao invés da proposta de remuneração anual. De súbito, Carlos realiza uma ligação para Bárbara e pede para ela desconsiderar a aceitação enviada, pois estava arrependido e preferiria estudar melhor a proposta, antecipando desde já que a recusaria naqueles termos. Bárbara então afirma que, diante da comunicação escrita, via eletrônica, considerou o contrato como celebrado, dando início à execução, informando, inclusive, que já realizou o pagamento. Carlos se prontifica a devolver o depósito. Diante desse impasse, Bárbara consulta você como advogado para orientá-la acerca do caso e da viabilidade de propor uma ação que vise a exigir de Carlos a prestação dos serviços delineados na proposta. O contrato pode ser considerado como celebrado? Sim, a negociação realizada por correio eletrônico, e-mail, é qualificada como entre ausentes, diante da ausência de interatividade imediata entre os interlocutores, aplicando-se o disposto no artigo 434 do Código Civil, Lei nº 10.406, de 2002, que consagra a teoria da expedição como regra, ressalvando as exceções dos incisos 1, 2 e 3 do aludido artigo. Na hipótese vertente, contudo, a comunicação telefônica um dia após a aceitação e em momento posterior ao pagamento da prestação da parte contrária não pode ser considerada como retratação eficaz, consubstanciada no artigo 433, combinado com o artigo 434, inciso 1 do Código Civil. Portanto, segue-se a regra segundo a qual os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto no caso do artigo antecedente, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, se ela não chegar no prazo convencionado. Independentemente da questão de direito material, é cabível o ajuizamento de ação monitória? Sim, considerando que a troca de e-mails em que constam a proposta e a aceitação expressa deve ser considerada como prova escrita, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o adimplemento de obrigação de fazer nos moldes do artigo 700, inciso 3 do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 2015. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A prova escrita pode consistir em prova oral, documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o valor anual da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido, o valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º, inciso 1 a 3, além das hipóteses do artigo 330. A petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º deste artigo, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo juiz, o juiz intimá-lo-á para, querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, é admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Na ação monitória admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Questão 2. Após áspera discussão cujo tema central era o assunto banal, Pedro foi agredido por João. A agressão lhe causou lesões graves, o que, embora não tenha caracterizado o dano estético, impediu que ele exercesse sua atividade laboral motorista particular. Durante o período de 12 meses, 3 dos quais permaneceu internado em hospital particular. Pedro, já recuperado, não consegue trabalhar com a mesma eficiência que antes, o que reduziu sua renda mensal. Mas como ele necessita de medicação de forma habitual, seus gastos aumentaram e, para agravar sua situação, não há previsão de término ao tratamento. Além disso, já tendo gasto todas as suas economias, Pedro precisa quitar a dívida referente à internação, uma vez que não possui plano de saúde. Diante de tais circunstâncias, Pedro procura um advogado que o orienta a pleitear judicialmente reparação por danos materiais, que, segundo o causídico, se resumiria ao valor da dívida com o hospital e aos recursos necessários ao tratamento e à compra da medicação habitual pelo autor. E Moraes em face de João. Deduzidas as pretensões em juízo, após o transcurso regular do feito, o pedido relacionado aos danos morais é julgado procedente, fixando a título de compensação o valor de R$20 mil. Já o pedido referente aos danos materiais é julgado procedente, mas sem a fixação do valor reparatório, quantia ilíquida, ressaltando o magistrado na sentença que o montante devido seria objeto de futura liquidação. Nenhuma das partes recorreu, tendo a sentença transitado em julgado. Premido pela necessidade imediata, Pedro pergunta a seu patrono se poderia, desde logo, iniciar a execução do julgado em relação à quantia já fixada, danos morais. Após consultar o Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, o advogado responde que, sendo a liquidação de sentença uma etapa autônoma e necessária, deveria ser aguardada a definição de todos os valores devidos antes de se iniciar a fase do cumprimento de sentença, que deve ser una. Em relação ao dano material, além das despesas com internação, tratamento e medicação, poderia ser incluído algum outro valor de reparação na composição de indenização, qual? Sim, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até ao fim da convalescência poderia incluir pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o autor se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu nos termos do artigo 950 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou e da depreciação que ele sofreu. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
A resposta dada pelo advogado à indagação de Pedro está correta ou haveria alguma medida ou requerimento processual capaz de conferir maior celeridade à cobrança da parcela indenizatória já definida, compensação por danos morais? A resposta do advogado está incorreta, pois seria possível iniciar, desde logo, a execução de julgado, fase de cumprimento de sentença, em relação à quantia líquida, compensação por danos morais. A solução do caso está prevista expressamente no caso do artigo 509, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, in verbis, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela que, em autos apartados, a liquidação desta. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Na liquidação é vedado discutir, de novo, a lide ou modificar a sentença que a julgou. A questão trata dos temas de responsabilidade civil, do direito civil, e liquidação de sentença, direito processual civil. Questão 3. Mariana e Leonardo foram casados pelo regime da comunhão parcial de bens durante 10 anos. Desde o início do casamento, Leonardo sempre apresentou comportamento explosivo e por diversas ocasiões agrediu sua esposa de forma verbal e física. Durante o casamento, o casal adquiriu um apartamento, um carro, 2 terrenos e Mariana herdou uma casa de praia do seu pai. Mariana, em determinado dia, arma-se de coragem, vai à delegacia e denuncia Leonardo por violência doméstica. Em seguida, com medo do ex-marido, Mariana deixou seu apartamento no Rio de Janeiro e se muda para o interior do estado, para a cidade de Cabo Frio. Indica como se dará a partilha dos bens, mencionando se algum bem deverá ser excluído. No regime da comunhão parcial de bens, metade dos bens que o casal conquistou durante o casamento é dividido de forma igualitária, nos termos do artigo 1658 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002. Entretanto, a casa de praia herdada por Mariana deve ser excluída da partilha, pois os bens recebidos por sucessão excluem-se da comunhão, na forma do artigo 1659, inciso 1 do Código Civil. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, ou os subrogados em seu lugar. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Onde deve ser ajuizada a ação de divórcio do casal? A ação de divórcio deverá ser ajuizada na cidade de Cabo Frio, pois nos termos do artigo 53, a linha D, do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, na ação de divórcio é competente o foro do domicílio da vítima de violência doméstica. É competente o foro para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, de domicílio do guardião de filho incapaz, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Questão 4. Fernando foi casado durante 25 anos com Rose. Como fruto do casamento, nasceram Antônio, hoje com 23 anos, e Elisa, com 18 anos. Como o casamento não ia bem, o casal optou pelo divórcio.
Antônio, filho mais velho do casal, não aceitou a separação e se revoltou contra o pai, culpando-o pela situação. Em uma das discussões com o pai, Antônio se exaltou e o agrediu com socos e pontapés, deixando-o com vários hematomas no corpo. Depois do ocorrido, Fernando decide romper o relacionamento com Antônio e fazer um testamento com o objetivo de deserdá-lo. Fernando pode deserdar o filho? Sim, a ofensa física autoriza a deserdação do descendente por seu ascendente nos termos do artigo 1962, inciso 1 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002, além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por ascendentes, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. São exclusivos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Fernando veio a falecer antes de realizar o testamento e seus únicos herdeiros legais são Antônio e Elisa. Os irmãos não querem brigar, estão em consenso e querem realizar o inventário do pai. É possível realizar o procedimento em cartório? Sim, sendo todos os interessados capazes e concordes com os seus termos, o inventário e a partilha podem ser realizados por escritura pública, nos termos do artigo 610, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se ao inventário judicial. Parágrafo 1º vai dizer que se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento da importância depositada em instituições financeiras. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Exame de ordem unificado, OAB 32, Civil. José estava caminhando em um parque em uma noite chuvosa quando o empregado da sociedade empresária contratada para realizar o serviço de jardinagem do local perdeu o controle do cortador de grama e acabou por decepar parte do pé de José. Percebendo-se culpado, o empregado evadiu-se do local. José foi socorrido por Marcos e Maria, ambos com cerca de 80 anos, únicas testemunhas do ocorrido que o levaram ao hospital. Em razão da chuva torrencial e do frio que fazia naquela noite, Marcos e Maria contraíram uma forte pneumonia e os médicos consideraram que ambos sofreram grave risco de vida. Após ter recebido alta médica, José procurou seu advogado, desejando obter uma indenização pelos danos experimentados. A sociedade empresária de jardinagem pode ser civilmente responsabilizada pelos danos praticados pelo seu empregado? Caso afirmativa a resposta, qual seria a natureza da responsabilidade civil da referida sociedade empresária? O empregador é responsável pela reparação civil decorrente de atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, de acordo com o artigo 932, inciso 3 do Código Civil. A sociedade empresária responde objetivamente, independentemente de culpa nos termos do artigo 933 do Código Civil ou nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a vítima pode ser considerada consumidora por equiparação do serviço prestado conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, o empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação pelos seus hóspedes, moradores e educandos, os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. As pessoas indicadas no inciso 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas de evento. Considerando o iminente risco de óbito de Marcos e Maria, existe algum mecanismo processual que permita a preservação da prova que poderia ser futuramente produzida por José? O artigo 381, inciso 1 do Código de Processo Civil prevê a admissibilidade da produção antecipada de prova quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Portanto, considerando o risco iminente de óbito das duas únicas testemunhas do episódio, José poderá valer-se da produção antecipada da prova. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Questão 2. Marcos é casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Amália. Em virtude de desavenças no relacionamento, o casal acabou se distanciando. Com o iminente fim da relação conjugal, Amália descobriu que Marcos estava prestes a realizar a doação de um automóvel, adquirido onerosamente por ambos na constância do casamento. Tendo justo motivo para discordar da doação, Amália procurou seu advogado e ingressou com pedido de tutela cautelar antecedente, com o objetivo de evitar a realização do negócio. A tutela cautelar foi concedida em 12 de 4 de 2019, porém, em razão da desídia da autora, não foi efetivada. Nos mesmos autos, foi formulado o pedido principal em 19 de 6 de 2019, requerendo que fosse declarada a impossibilidade da doação. A eficácia da tutela cautelar concedida deve ser mantida? A tutela cautelar concedida perderá a eficácia, eis que não foi efetivada no prazo de 30 dias por desídia da autora, conforme determina o artigo 309, inciso 2 do Código de Processo Civil. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, não for efetivada dentro de 30 dias, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido salvo sob novo fundamento. Caso a doação venha a ser efetivada, ela é válida? Não. A doação é anulável na forma do artigo 1649 do Código Civil, em razão da ausência de autorização de outro cônjuge ou toga conjugal. Nos termos do artigo 1647, inciso 4 do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode fazer doação de bens comuns ou que possam integrar futura ameação, como ocorre no caso descrito, eis que o bem foi adquirido na constância do casamento. A falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, artigo 1647, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe anulação até por 2 anos depois de determinada a sociedade conjugal. A aprovação torna válido o ato desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.
Questão 3. Augusto celebrou com o banco mais dinheiro contrato de empréstimo, tendo Miguel, seu irmão, atuado na condição de fiador com solidariedade. Augusto e Miguel, considerando o elevado valor dos reajustes aplicados, ajuizaram a ação em face da instituição financeira, questionando os critérios matemáticos utilizados para a atualização da quantia devida. Miguel pleiteou ainda a extinção da fiança, sob a alegação de que o réu havia concedido moratória a Augusto sem o seu consentimento. Na contestação apresentada, o banco opôs-se à extinção da fiança unicamente sob a alegação de que a responsabilidade dos devedores era solidária. Afirmou ainda não ter provas a produzir quanto ao ponto. Quanto ao excesso de cobrança alegado, sustentou estarem certos os valores cobrados e requereu a produção de prova pericial para demonstrar o alegado. Em relação à extinção da fiança, deve ser acolhida a alegação de Miguel ou a do banco mais dinheiro? Sim, a alegação de Miguel deve ser acolhida, uma vez que a fiança se extingue se for concedida moratória ao devedor sem o seu consentimento, ainda que a responsabilidade seja solidária, nos termos do artigo 838, inciso 1º do Código Civil. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor, se por fato do credor for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências, se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente a do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. O juiz poderá examinar o pedido de extinção da fiança antes da produção de prova pericial contábil? Sim, o juiz poderá decidir parcialmente o mérito, julgando desde logo o pedido de extinção da fiança, nos termos do artigo 356, inciso 2 do Código de Processo Civil, já que esse pedido está em condições de imediato julgamento. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Questão 4. Jane ajuizou ação em face de Cisforme Limitada, pleiteando a indenização por danos morais e materiais. Na petição inicial, Jane informa que seu marido, Winston, falecido há 2 anos e cujo inventário já foi concluído e encerrado, foi modelo fotográfico e que o réu vem se utilizando da imagem dele, sem qualquer autorização para fazer publicidade de seus produtos. Em contestação, Cisforme Limitada suscita preliminar de ilegitimidade da parte autora, pois alega que a ação deveria ter sido ajuizada pelo espólio do falecido e não por sua esposa em nome próprio. No mérito, Cisforme Limitada alega a ausência de prova de prejuízo material ou moral decorrente da exposição da imagem do falecido. A alegação preliminar da ilegitimidade deve ser acolhida? Não. Trata-se da violação de direito da personalidade, imagem, de pessoa falecida. Com relação à alegação preliminar, o Código Civil atribui legitimação ao cônjuge sobrevivente, artigo 12, parágrafo único e artigo 20, parágrafo único. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. A alegação de mérito referente à ausência de prova de prejuízo deve ser acolhida?
Não. Com relação à alegação de mérito, a indenização por dano moral decorrente da violação do direito à imagem prescinde da prova de prejuízo, súmula 403 do STJ. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.